No coração da cidade de Milão, em uma noite fria de 16 de dezembro de 1899, nascia uma lenda, o Milan Football and Cricket Club. A fundação aconteceu em um pequeno hotel chamado Fiaschetteria Toscana, graças à iniciativa de dois ingleses apaixonados por esporte, Alfred Edwards, um ex-cônsul britânico, e Herbert Kilpin, um jogador e visionário que seria também o primeiro técnico da equipe. Kilpin, aliás, foi o responsável por definir o uniforme que marcaria gerações, vermelho pelo fogo no coração e preto para intimidar os adversários. A paixão dos fundadores não era só pelo futebol, mas também pelo cricket, um esporte inglês popular na época, por isso o nome original do clube. Com uma base de membros ingleses e italianos, o clube começou pequeno, mas com um espírito já competitivo. Ainda em seus primeiros meses, o Milan já se organizava para disputar partidas amistosas, em breve, participaria dos primeiros torneios nacionais. O nascimento do Milan em 1899 não foi apenas a criação de um clube, foi o início de uma das maiores histórias do futebol mundial. O ano de 1900 marcou o início da jornada competitiva do Milan dentro do futebol italiano. Após a fundação em dezembro de 1899, o clube não perdeu tempo e se inscreveu para disputar sua primeira competição oficial, o Campeonato Italiano de Futebol, organizado pela FIG, a Federação Italiana. Na época, o campeonato era disputado em sistema eliminatório e tinha poucos participantes. Em 15 de abril de 1900, o Milan entrou em campo pela primeira vez em uma partida oficial contra o Torinese, no velho Campo Trotter, em Turim. A equipe milanesa, ainda inexperiente e formada por jogadores amadores, acabou sendo derrotada por 3-0, dando adeus ao torneio logo na estreia. Apesar da eliminação precoce, o Milan deixava claro que estava disposto a crescer. Sob a liderança do inglês Herbert Kilpin, o clube mantinha treinos regulares e se estruturava, aos poucos, como uma força emergente no norte da Itália. Fora de campo, o presidente Alfred Edwards trabalhava para consolidar a imagem do clube entre a elite de Milão. O ano de 1900 foi, acima de tudo, um primeiro passo, difícil, mas essencial, para o Milan transformar sonho em história. O ano de 1901 foi histórico para o Milan. Apenas 2 anos após sua fundação, o jovem clube alcançou um feito extraordinário, conquistou seu primeiro título nacional. Com determinação e um elenco liderado por Herbert Kilpin, que acumulava as funções de jogador, técnico e símbolo do time, o Milan entrou no campeonato italiano daquele ano mais preparado. A competição ainda era curta, disputada em sistema eliminatório. No dia 14 de abril, o Milan enfrentou o Genoa, então tricampeão nacional, na grande final, em Turim. Contra todas as expectativas, o Milan venceu por 3-0, com uma atuação brilhante e um futebol surpreendente para a época. Kilpin marcou um dos gols e entrou definitivamente para a história do clube como seu primeiro ídolo. Aquela conquista não foi apenas um troféu, foi uma declaração de força. O Milan, fundado por ingleses e abraçado pelos milaneses, mostrava ao país que não era apenas mais um clube, era uma potência em formação. Em 1901, nascia o espírito vencedor do Milan. Um espírito que, mais de um século depois, ainda ecoa nos gramados do mundo inteiro. Depois da conquista histórica de 1901, o Milan entrou em 1902 carregando prestígio e expectativa. Agora reconhecido como um dos clubes mais fortes da Itália, o desafio era defender o título nacional e provar que o sucesso não tinha sido por acaso. No campeonato italiano daquele ano, o Milan avançou direto para a fase final graças ao sistema classificatório da época. E mais uma vez, o adversário seria o Genoa, que buscava retomar sua hegemonia. A decisão foi marcada para o dia 6 de abril de 1902, em Turim. Foi uma partida duríssima. O jogo terminou empatado em 0-0, levando a uma prorrogação. Mas nos minutos extras, o Genoa foi mais eficiente e venceu por 2-0, retomando o título que o Milan havia conquistado no ano anterior. Apesar da derrota, o Milan confirmava sua posição entre os grandes do futebol italiano. A base inglesa do time ainda era forte, com Herbert Kilpin liderando o elenco, e o clube seguia estruturado, ganhando cada vez mais torcedores e respeito. O ano de 1902 mostrou que o Milan não era apenas promissor, já era protagonista. O ano de 1903 foi mais uma etapa importante na consolidação do Milan como um dos clubes de ponta do futebol italiano. Ainda sob a liderança do incansável Herbert Kilpin, o clube manteve sua base competitiva e entrou no campeonato italiano com o objetivo claro em retomar o título perdido em 1902. Naquele tempo, o formato do torneio era simples, mas implacável, em partidas eliminatórias diretas, sem margem para erro. O Milan avançou até a semifinal, onde enfrentou a equipe do Genoa, seu rival mais constante nos primeiros anos da história do futebol italiano.
A partida foi disputada no dia 29 de março de 1903, e o Milan acabou derrotado por 2-1, em um jogo equilibrado e decidido nos detalhes. Mais uma vez, o clube ficou muito próximo da glória, mas viu o Genoa, que vivia uma era dourada, seguir para a final e conquistar mais um título. Apesar do revés, o Milan continuava crescendo em popularidade e estrutura. As arquibancadas começavam a se encher de torcedores apaixonados, e o clube mantinha o foco em formar uma identidade sólida e vencedora. Em 1903, o Milan reafirmava, e ainda era o começo, mas a ambição já era gigante. Em 1904, o Milan seguia firme em sua missão de se consolidar como potência nacional. O clube já era respeitado, temido e acompanhado de perto pela imprensa esportiva da época, que ainda engatinhava na cobertura do futebol. No entanto, dentro de campo, o ano seria marcado por frustração e ausência. Naquele ano, o Milan não participou do campeonato italiano oficial. A razão? Desentendimentos com a Federação Italiana de Futebol. Na virada do século, os regulamentos das competições ainda estavam em construção, e disputas entre clubes e a federação eram comuns. Questões políticas, organizacionais e até logísticas muitas vezes afastavam equipes dos torneios, e o Milan foi uma das afetadas em 1904. Apesar da ausência do campeonato, o clube manteve suas atividades. Herbert Kilpin, como sempre, liderava os treinos, organizava amistosos e mantinha vivo o espírito competitivo do time. Essas partidas, muitas vezes contra equipes regionais ou times formados por expatriados ingleses, ajudavam a manter o elenco em forma e a alimentar a paixão dos torcedores. 1904 não teve troféu, nem grandes vitórias, mas teve resistência, estrutura e continuidade, valores que moldariam o Milan nas décadas seguintes. O ano de 1905 marcou o retorno do Milan ao cenário competitivo do futebol italiano, após a ausência no campeonato do ano anterior. Determinado a voltar ao topo, o clube reorganizou seu elenco e se inscreveu novamente no campeonato italiano, ainda comandado pelo símbolo do time, Herbert Kilpin. Naquela época, o torneio seguia com formato regional, com eliminatórias locais para definir os finalistas nacionais. O Milan participou da fase da Lombardia, região onde estava inserido. No entanto, logo no primeiro confronto, em 2 de abril de 1905, o clube foi derrotado pelo Juventus Italia Milano, um time local que já começava a ganhar destaque. A eliminação precoce foi um golpe duro, mas o Milan seguiu firme. Fora de campo, o clube passava por um momento de transição, com mudanças internas e reflexões sobre seu futuro esportivo e institucional. A concorrência aumentava, novas equipes surgiam, e o futebol italiano começava a se organizar com mais estrutura e exigência. 1905 foi um ano sem glórias, mas essencial para manter acesa a chama da competitividade. O Milan aprendia com os tropeços e continuava a pavimentar, passo a passo, a estrada da grandeza. O ano de 1906 marcou o renascimento competitivo do Milan, e, mais do que isso, o clube voltou ao topo. Depois de anos de crescimento e reorganização, o time milanês conquistou seu segundo título italiano, consolidando-se como uma força real no cenário nacional. A edição daquele campeonato foi intensa e cercada de tensão. Após superar os rivais regionais na fase da Lombardia, o Milan avançou à final nacional, onde enfrentaria o Juventus, de Turim. A partida decisiva estava marcada para o dia 29 de abril, mas uma disputa política e administrativa entre os clubes acabou mudando o rumo da história. A Juventus recusou-se a jogar a final em um campo neutro, conforme exigido pelo regulamento. Como resultado, a federação declarou o Milan campeão por WO, vitória administrativa, mas com valor oficial e simbólico gigantesco. Era a consagração do trabalho iniciado anos antes pelos ingleses Alfred Edwards e Herbert Kilpin. Fora de campo, o clube seguia se estruturando, ganhando torcedores e criando identidade. O uniforme vermelho e preto já era sinônimo de respeito. Em 1906, o Milan provou que podia cair, levantar e vencer novamente. A era rossonera estava só começando. O ano de 1907 confirmou, de vez, o Milan como uma potência nacional. Pela segunda vez consecutiva, e a terceira em sua jovem história, o clube conquistava o campeonato italiano. Dessa vez, o título veio em campo, sem polêmicas ou decisões administrativas. Comandado ainda por Herbert Kilpin, o time entrou na competição decidido a provar seu valor. Superou os rivais regionais e avançou à final contra o forte time do Andrea Doria, um dos predecessores da Sampdoria. A decisão aconteceu em 5 de maio de 1907, em Gênova. O Milan venceu por 2-0, com uma atuação sólida, marcada por organização tática e garra. Era a confirmação de uma fase brilhante, em 2 títulos seguidos e um clube em ascensão meteórica.
Mas 1907 também foi um ano de transição interna. Após anos como líder, ídolo e referência, Herbert Kilpin começava a se afastar das funções técnicas e administrativas. Ainda envolvido no dia a dia do clube, ele preparava terreno para uma nova geração assumir o comando. O Milan de 1907 era mais do que campeão, era um clube maduro, pronto para os desafios de uma nova era no futebol italiano. O ano de 1908 foi turbulento e decisivo para o Milan. Após 3 títulos italianos e um crescimento contínuo, o clube enfrentou sua maior crise interna até então, uma crise que culminaria em uma divisão histórica. O estopim foi a discussão sobre a participação de jogadores estrangeiros no campeonato italiano. Parte da diretoria do Milan defendia uma equipe mais nacionalizada, com foco em atletas italianos. Outra ala, mais internacionalista, queria manter o espírito cosmopolita que havia fundado o clube, com forte influência inglesa e suíça. No dia 9 de março de 1908, essa divisão chegou ao limite. Um grupo dissidente de sócios, liderado por figuras como Giorgio Mugiani e Hans Riedman, rompeu com o Milan e fundou um novo clube, o Internazionale Milano, conhecido como Inter. Nascia ali a maior rivalidade da Itália. O Milan, agora enfraquecido e dividido, optou por não participar do campeonato italiano daquele ano. Foi um período de reorganização, introspecção e reconstrução. Mesmo com a dor da ruptura, o clube manteve sua base e seguiu em frente. Em 1908, o Milan perdeu parte de si, mas ganhou um rival eterno. A era dos derbys della Madonnina estava prestes a começar.